Salve, salve galera, beleza? Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E dessa vez aqui a gente vai estar falando de coisa boa, vai estar falando sobre Ryzen, rapaziada. Ryzen é uma coisa que é muito boa, cara, todo mundo gosta. Esse processador aqui, cara, simplesmente é uma delícia falar sobre ele e ter ele, possuir um Ryzen é muito bom. E aí eu já vou te falar o porquê. Então se você não for inscrito, deixa o seu like, se inscreve no canal. Tá, compartilha para os seus amigos aí. Não perde tempo, cara, porque, cara, aqui sempre tem um vídeo novo, sempre tem um conteúdo bacana. Mais uma dúvida que você tiver pode estar sendo sanada a qualquer momento aqui no canal, principalmente se você tiver alguma sugestão sobre vídeo, cara. Comenta aí embaixo que eu prometo tentar fazer um vídeo sobre a sua dúvida aí pra você, beleza? E não, rapaziada, já adianto que desde já a gente não vai estar falando sobre o Ryzen 5, tá? O meu Ryzen 5 5500, que é uma delícia, mas não é sobre ele que a gente tá falando hoje, tá bom? A gente vai estar falando sobre o carinha que tá dentro dessa caixa, que não é o Ryzen 5, cara. É um Ryzen 3 1200, é isso mesmo, rapaziada. Tem um Ryzen 3 1200 aqui na caixa do Ryzen 5. Não foi porque eu comprei na China, tá? Se é o que vocês estão pensando. Mas é o Ryzen 3 1200, como vocês podem estar vendo aqui. Cara, eu acho que vocês não estão conseguindo ver não, porque meu webcam é uma porcaria. Mas é um Ryzen 3 1200, tá? E basicamente é isso, a gente vai estar falando sobre esse carinha aqui hoje, cara, que é um processador como os outros Ryzen aí da plataforma AM4, tá? Que a gente vai estar pesquisando um pouquinho sobre ele hoje e falando um pouquinho sobre como é ter esse processador em 2024, tá? Basicamente é isso, como eu disse pra você, se não for inscrito, deixa sua inscrição, se inscreve e deixa o seu like, beleza? Vou estar abrindo aqui o CPU-Z, cara, só pra estar mostrando pra vocês como é o meu hardware atualmente, como é o meu PC atualmente. Tá? Só para vocês terem uma noçãozinha sobre o que a gente vai estar falando aqui hoje, sobre esse carinha, né? Sobre o Ryzen 3 1200. Nossa, cara, demorando para abrir o CPU-Z, velho, não sei porquê. Isso porque tá no M2, né? Não sei porque a Steam tá baixando coisa. Enfim. Vamos, CPU-Z, não, ó, parou de funcionar. Deu merda aqui. Será que deu pau, velho? Vamos tá abrindo aqui. Mas enfim, enquanto o programa tá abrindo ali, tá analisando o processador, basicamente é isso, cara. Vamos estar abrindo aqui o navegador, cara, tá pesquisando Ryzen 3 1200. Na verdade, vou pesquisar pelo Edge, que tem um Marketplace AMD Ryzen 3 1200. Vamos lá. Cara, vamos lá. Ryzen 3 1200. Vamos aqui em compras, ver o que a gente acha sobre esse processador aqui hoje. Ryzen 3 3200G. Cara, hoje você nem acha dele pra comprar. Novo também não vai achar, né? Ele já é um processador muito velho, muito antigo. Tá aí, é um processador de entrada. Vamos ver se a gente acha alguma coisa sobre ele aqui na Amazon. Pronto, abriu aqui nosso CPU-Z. Cara, realmente você só acha que é 5600 GT. Aqui, ó. Achamos um Ryzen 3 1200 com cooler, tá na Amazon por simplesmente R$1.070. Que, cara, por esse valor aqui você compra dois Ryzen 5. E nem é meme, cara. Com R$1.000 você compra dois Ryzen 5 ultimamente. Cara, basicamente tá bom, beleza. Achamos aqui ele pra vender novo, né? Vamos lá. Nossa, cara, Core i9? Ué, que porra é essa? Isso aqui acho que não é nenhum processador, cara. O modelo da CPU Core i9? Não entendi. Só que tinha M4? Ué, como assim? Esse anúncio tá estranho, cara. Esse anúncio que tá muito estranho. Mas tudo bem, vamos lá. Né, vamos aqui no site CPU Benchmark para ver aqui um pouquinho sobre o nosso Ryzen 3 1200 aqui, cara. Que basicamente, ó, como vocês podem ver nas especificações dele, cara, temos aqui, ó, 3.1 GHz, tá? Com 4 núcleos e 4 threads, que vai até 3.4 GHz, tá? Em um dos núcleos, não todos também, tá? Hyperthreading, que é o overclocking, que é uma tecnologia da AMD. Não, e tem o overclocking, tá? Você pode overclockar esse processador dependendo da sua placa-mãe. Mas não é indicado, tá? Não é indicado overclockar esse carinha aqui. Eu já vou falar pra vocês o porquê, tá? Ele não tem GPU integrada,
feito aqui sobre a litografia de 14 nanômetros, tá? Aqui não tem algumas especificações sobre ele, tá? Mas ele não tem vídeo integrado, tá? Tem aqui o suporte de codec de hardware, aqui o que ele tá falando e tal. Memória, vamos lá. Tipo de memória DDR4 2666. Cara, isso aqui tá errado já, tá? Memória PCIe. Cara, a memória RAM dele pode ir até 64 GB, ou seja, 2 pentes de 32 GB. E pode ir até 3.200 MHz, tá? Com o XMP da memória RAM, eu usei no meu PC dessa forma, tá? Então essa informação aqui tá errada. SCC eu não testei, não sei se funciona memória SCC nele. PCIe, PCI Express 3.0, tá? Chegamos aqui na parte do TDP, o gerenciamento termal, 65 watts de TDP, que basicamente, se você for ver, ele tem exatamente o mesmo TDP de um Ryzen 5, tá? Pode ser que o Ryzen 5 tenha evoluído muito ou que o Ryzen 3 já era ruim, não sabemos, né? Isso aí fica a critério de vocês decidir. Máximo de temperatura em que ele funciona 95 graus, tá? Ele não chega a esquentar isso tudo nem com cooler box, nem que você force muito, tá? Mas é a temperatura máxima que ele chega aqui. É um processador de 64 bits, tá? AM4 14 nanômetros com cache L3 de 8 megas, tá? E basicamente, cara, comparando aqui com outros processadores, cara, vocês podem estar vendo aqui a comparação, cara. Ele é comparável aqui, né, um pouquinho, na verdade, exatamente o mesmo desempenho, cara, com o Intel Pentium Gold, AMD Athlon 240, Xeon E3 1230 V3, tá? O Ryzen 3200 Pro e o Ryzen 7 1700, cara, tem o mesmo desempenho que ele aqui, né? Isso quer dizer que, pô, ele tá bem na fita para estar com o mesmo desempenho de um Ryzen 7 1700, né, que tem ali uma geração um pouquinho mais à frente dele, tá? Que ele é o 1200, o Ryzen 7 é o 1700, tá? E o Ryzen 7 tem 8 núcleos, e basicamente ele não fez feio comparado a esse Ryzen 7 aqui, cara, mas ele fica comparável ali ao um Intel Core 7 de quinta geração, como vocês podem estar vendo aqui. Agora, se a gente for comparar ele com outra CPU, cara, como por exemplo a minha, Ryzen 5 5500. Vamos lá, Ryzen 5 5500, cara. Vamos comparar os dois aqui. Vocês podem ver nas especificações, cara. Basicamente o Ryzen 5 ganha em tudo dele, como vocês podem ver. Só não no suporte à memória SSC, mas isso aqui também é bobeira, tá? O cache L2, como por exemplo, que o Ryzen 3 nem tem, o Ryzen 5 tem 3 megas aqui, e o cache L3 o Ryzen 5 tem 16 megas. E ele já é 7 nanômetros. Tá bom que é um processador muito mais novo, você ainda encontra para comprar novo hoje em dia, mas tem essas desvantagens aí do Ryzen 3, beleza? Ele não é um processador tão bom para jogos, tá? Por conta da quantidade muito baixa de núcleos, cara. Ele tem uma quantidade muito baixa de núcleos. Se a gente for aqui no meu CPU-Z, aqui em Graphics, vocês podem ver, a minha placa de vídeo é uma RX 6600, cara. O Ryzen 3 1200 nunca vai ter potência para empurrar uma placa de vídeo como essa. Até por isso que eu troquei pelo meu Ryzen 5, tá? Ele roda alguns jogos sim, tá? Eu vou abrir minha pasta de jogos aqui para mostrar para vocês, ó, jogos. E comentar sobre alguns jogos que eu consegui jogar com ele aqui. Cara, The Forest eu consegui jogar com ele. Unturned dá para jogar com ele sim. CS2 não pega um FPS muito alto, fica abaixo dos 100 o tempo inteiro. Se você joga no competitivo, não é indicado, tá? CS2, mesmo com tudo muito baixo. Jogos de Play 2 ele emula muito bem, ele se sai muito bem quanto a isso, até porque a emulação de Play 2 é bem leve nos computadores hoje em dia. Resident Evil 4, versão de 2005, a versão remasterizada da Steam, sempre cravado nos 60 FPS, não chegou a cair, tá? Euro Truck Simulator 2 rodou bem também, chega a dar algumas quedas de FPS, mas dá pra jogar tranquilo com ele, tá? E eu testei aqui, cara, o God of War 2018, não dá pra jogar com esse processador, tá? Precisa diminuir a resolução do monitor, do jogo pra 720p, botar FSR 3 pra renderizar o jogo em 480p e ativar o V5 pra segurar no 75, e mesmo assim deu muita queda de FPS. Com a qualidade porca do jogo, não dá pra jogar legal com esse processador, tá?
Até porque ele não empurra muito bem a placa de vídeo que eu tenho aqui. Talvez com a placa de vídeo mais básica desse pra jogar no jogo, jogos aí na qualidade mais baixa, com um pouquinho mais de qualidade. Mas com a minha GPU não deu certo, tá? The Last of Us, nem tente jogar esse jogo, porque trava infernalmente, cara. Não dá pra jogar esse jogo, tá? The Last of Us não dá pra jogar. Call of Duty nem se fala, cara. Jogos mais competitivos ali. O mínimo pra você jogar bacana é uns 6 núcleos, assim como o Ryzen 5, cara. Com o clock que o Ryzen 5 tem, tá? 3.1, 3.6 GHz ali, até o 4.2 que o Ryzen 5 chega, tá? Mas jogos mais comunzinhos, que você joga um pouco mais sozinho, como o Resident Evil 4 que eu comentei com vocês, dá pra jogar assim com ele, tá? Dá pra manter ele aí pra jogar um pouco, tá? Mas com essa GPU aqui não, cara. Basicamente não dá. De memória, cara, eu usei 16 GB aqui de memória da Asgard T3 em 3200 MHz. O processador faz sim XMP para 3200, tá? Assim como o meu Ryzen 5 faz, cara. Se vocês verem aqui, ó, velocidade base 3.6, vamos lá, memória. Na verdade, a minha memória tá até com o XMP desativado, eu tenho que ativar isso aqui. Tá, mas vai com o Ryzen 3200, ele vai para 3200, tá? Ele funciona o XMP em 3200 MHz. E basicamente, rapaziada, por conta de ter esse XMP na memória RAM, né, que te permite colocar ela até em 3200 MHz, se torna um processador muito bom para jogos mais básicos e para casa, para um processador que, por exemplo, seu filho vai ter para jogar uma coisinha mais básica em casa, ou que você tem ali só para jogar uma coisinha de vez em quando, uma vez ou outra. Você que não é muito exigente com qualidade dos jogos, tá? Ele rodou, por exemplo, Red Dead Redemption 2 quase que sempre a 60 FPS, tá? Com a configuração mais básica possível também, mas sem precisar da FSR. Rodou muito bem, tá? Com a configuração que eu tenho aqui com os meus 16 GB de memória, por conta desse XMP, cara. Isso ajuda muito na performance ali do processador, tá? 16 GB de RAM com XMP em 3200 ajuda bastante, dá pra você jogar bastante coisa com ele, mas longe de ser um processador gamer, tá? Se te venderem isso aqui falando que é gamer, não compra, velho, é furada, tá? Ele é muito básico para ser gamer, tá? Mas dependendo do contexto aí, dependendo da aplicação, ele pode sim ser um processador muito bom, cara. Eu achei ele na OLX aqui sendo vendido por 90, 100 reais, né? Então ele é um processador bom no seguinte quesito. Ah, cara, eu, por exemplo, tenho um Ryzen 5, né? Suponhamos que eu vou tirar ele do meu processador para limpar a placa-mãe, fazer uma limpeza no meu PC. E na hora que eu tô tirando ele da embalagem de novo, eu pego ele aqui da embalagem para colocar de volta no PC e sem querer eu derrubo ele. Entortou os pinos do meu Ryzen 5. Nossa, e agora? O que eu vou fazer? Né? Nesse quesito, achou isso aqui por até uns 150 reais? Para quebra galho, funciona. Dá para usar. Não é bom, mas funciona, né? Basicamente é um processador que te mantém limitado, você querendo ou não, tá? Na questão de GPU, porque ele não empurra uma GPU muito potente, tá? Então ele te deixa limitado nessa questão, mas ele te quebra o galho, tá? É um processador básico que serve para um uso mais básico, caso você tenha ele em casa e quiser montar, por exemplo, um PC secundário. Ele vai muito bem nessa faixa de preço, ele dá até dos 100, 150 reais. Acima disso eu já não aconselho, tá? Porque ele não roda muita coisa, cara. Dá pra você fazer umas certas edições de vídeo aqui, dependendo da sua GPU. Como, por exemplo, aqui eu faço as minhas edições de vídeo aqui pelo CapCut, cara, dos vídeos do canal. Dá pra usar emulador de Android, dá pra usar emulador de Play 2, dá pra usar o processador numa boa, mas ele não é o mais indicado, cara. Nessa faixa de preço, cara, de 150 reais você compra um Xeon muito bom e a placa-mãe para Xeon vai ser mais barata, mesmo com as novas taxas do AliExpress, do que uma placa-mãe para AMD. A não ser que você esteja querendo usar uma A320 usada, que eu também não recomendo, né? Mas no meu caso, que a minha é uma A520 da MSI, que é feita, é pensada ali para os Ryzen da série 5000, para você usar com carinha como esse, cara, você nunca vai usar o máximo que o seu hardware tem a oferecer. Sabe, tipo assim, uma placa-mãe de entrada, como é a minha, da MSI, ainda vai estar levando esse Ryzen aqui com a mão nas costas, com o pé amarrado nas costas, porque ele realmente é muito fraco. Se você manjar de overclock e quiser fazer um overclockzinho nele, talvez ele fique ali um pouquinho melhor, né? Mas comparado a alguns Xeons, cara, ele se sai muito bem,
Porque o TDP dele é baixíssimo, é 65 watts de TDP. Eu usava um Xeon de 135 watts. E quase todos os mesmos jogos que o Xeon rodava, como por exemplo Resident Evil 4 Remake, cara, eu consegui fazer esse carinha aqui rodar a 60 FPS. Precisei configurar? Sim, mas rodou. Né? E assim, cara, rodar jogos, ele vai conseguir rodar, talvez não com a qualidade bacana como você espera, por exemplo, de um Ryzen mesmo, porque o nome Ryzen é poderoso, traz um respeito hoje em dia, porque Ryzen sim é muito bom, né? Talvez não para rodar jogos ali no alto, mas serve para uso básico. Ele é muito bom para uso básico, né? Ele envelheceu muito bem em uso básico. E para isso ele serve muito bem, ele vai muito bem. Agora para jogar, cara, se o seu objetivo é jogar, ele não vai tão bem. Mas, cara, eu senti uma diferença absurda na conta de luz quando eu coloquei isso aqui no meu PC, por exemplo, cara, com a placa-mãe M4. Que alguns dos mesmos jogos, até mesmo com a mesma qualidade que eu jogava em um Xeon da família V3, que era o 2640 V3, que já são 8 núcleos. Né, isso com o Lock Turbo Boost, que leva lá para 3.2 GHz e tal. Quando eu consegui jogar os mesmos jogos que eu jogava no meu Xeon, nesse carinha aqui, cara, e impactando diretamente na minha conta de luz, por conta que ele tem metade do TDP, menos da metade, na verdade, né, do TDP que o Xeon tem, eu fiquei impressionado. Eu falei, caramba, um processador muito velho, muito básico, consegue rodar os jogos. Consegue, não com a qualidade que eu queria. Por exemplo, no The Last of Us eu não consigo rodar isso aqui com qualidade de jeito nenhum no Ryzen 3, né? E eu vou deixar aqui no canal, cara, testes mais profundos, cara, sobre esse Ryzen 3 aqui, em jogos, tá? Combinado principalmente com a RX 6600, que é a minha placa. Cara, quando eu fiquei impressionado, porque ele envelheceu muito bem, ele roda jogos. Não com a qualidade bacana, mas ele roda jogos. E isso, por si só, é impressionante, porque ele é um processador velho, né? Cara, novo, entre aspas, eu só achei ele vendendo no Mercado Livre por R$320. Não vale a pena. Como eu disse, ele só vale a pena para quebra-galho, né? E para uso básico, se você quiser montar... Eu, por exemplo, hoje, se eu fosse mexer no meu PC, né, e eu fosse trocar o meu Ryzen 5, talvez, ou não trocar o meu Ryzen 5 5500, se eu fosse trocar a minha placa-mãe e as minhas memórias RAM, por exemplo, fosse colocar uma B450 e 32 GB de memória RAM com 2 pentes de 16, ia estar sobrando a placa-mãe, ia estar sobrando as memórias RAM. Eu quisesse pegar uma GPU mais básica, como a RX 550 da vida, né, e montar um PCzinho secundário com Ryzen 3, com 16 GB de RAM, serve muito bem, tá? Nesse ponto aí, ele serve muito bem, porque você consegue fazer isso com ele. Você consegue montar um PC básico para uso ali básico com ele e sai barato. Sai basicamente o mesmo preço de você montar um PC com Xeon, tá? Em algumas das hipóteses o Xeon vai ser melhor que ele. O que eu usava era 24 nanômetros, se eu não me engano, talvez por isso a diferença avassaladora de performance entre os dois. Do Ryzen ter chegado tão perto de um Xeon que tem o dobro dos núcleos e um clock mais alto. Talvez por isso ele tenha chegado tão perto. Talvez a litografia faça toda a diferença, como faz aí nos celulares. Mas, cara, se o seu objetivo não é jogar, é trabalhar, ou até mesmo um PCzinho para estudar e futuramente ter possibilidade de upgrades, como foi o meu caso, que eu tava com ele e troquei o meu processador agora por um processador melhor, meu PC tá top. Né, tá show de bola, exatamente do jeito que eu queria, roda tudo. Ele é uma ótima escolha, cara, porque diferente do Xeon, que vai te manter preso na plataforma X99, ele vai te deixar fazer upgrades. Upgrade de memória RAM, upgrade do próprio processador sem ter que trocar a placa-mãe, né? Ele não te exige uma fonte muito potente, ele não exige uma GPU muito potente para acompanhar ele, né? Então, assim, para uso básico, ele cai muito bem. E você pode comprar isso aqui sem medo, caso você ache ele usado em bom estado, né? O caso do meu já não é mais tão em bom estado, porque quando eu estava tirando ele do PC para colocar o Ryzen 5, eu entortei um pininho dele sem querer. Eu consegui desentortar, mas não cheguei a testar, não sei se ele ainda está funcionando, mas deve estar, né? Não entortou tanto assim, eu desentortei e deve ter voltado a funcionar normalmente, tá? E basicamente é isso, cara. O vídeo foi esse, eu espero que eu tenha tirado as suas dúvidas. Se gostou, clica no gostei. Se não for inscrito, se inscreve,
tá? E se tiver mais alguma dúvida relacionada a qualquer coisa do mundo da tecnologia informática, manda pra gente aí nos comentários que eu vou estar tentando fazer um vídeo pra ajudar você, beleza? É nóis, valeu e fui!